tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar com você sobre a diferença entre o parto normal e o parto cesariana, as principais características, as vantagens e desvantagens de cada tipo de parto. Vamos começar com o parto normal. Bom, mamãe, o parto normal, ele é um parto espontâneo, né? Ele é um parto que não é agendado. Então, quando você tiver com 39 semanas de gestação, entre 39 e 40, é bom já se preparar psicologicamente, porque geralmente é a semana que tudo acontece. Pode acontecer antes ou depois? Pode também, né? Em média, acontece entre a semana 39 e 40, ok? O que você sente quando você estiver no trabalho de parto? Como eu já disse num outro vídeo, eu vou recapitular aqui com você. Geralmente você sente dores de contração, que começa com uma cólica, né? Depois ela vai ficando intensa e frequente. Você pode sentir também dores na região aqui lombar, nas costas, uma dor forte, um peso, uma pontada. Você pode também ter a perda do tampão, que é quando sai aquela secreção marrom, que lembra um pouquinho o fim da menstruação, né, que é uma secreção amarronzada. E também pode ocorrer de você ter estourar a bolsa, né, de ter o rompimento da bolsa, você vai sentir descer o líquido pelas pernas, já é um indicativo aí de que você está pronta para ir para a maternidade. Bom, o parto normal, ele é difícil dizer para você quanto tempo dura o parto normal, tá? Entre o trabalho de parto e o parto normal, pode ocorrer também em 3 horas, em 6 horas, em 10 horas, depende muito da sua gestação, depende muito de você, do seu organismo, não tem como dizer, sabe, mamãe? Parto normal é uma surpresa, você tem que passar por ele quantas horas forem necessárias. O que pode acontecer é que, para facilitar, o médico, ele pode te induzir ao parto, tá? O que acontece nesse caso? Se estiver demorando muito e ele perceber que você está ficando muito cansada, que está judiando demais, ele pode te dar uma dosagem de hormônio ocitocina que ele estimula a expansão do útero e com isso você tem mais dilatação e facilita na hora do parto, tá? Então pode acontecer de você ter uma indução ao parto. Com relação à anestesia, não é garantido que você receba anestesia no parto normal, ok? Mas, se você estiver sentindo muita dor, dependendo da maternidade, dependendo da equipe médica, você pode sinalizar e eles podem aplicar uma anestesia em você. A anestesia ela pode ser tanto a raquidiana, que é igual à anestesia da cesariana, só que não é numa dose única, eles vão dosando durante as horas do parto, né? Você consegue participar. Então, é uma dosagem menor. Ou pode ser a peridural também, tá? Mas isso vai depender da equipe médica, do seu estado, não é garantido, tá, mamãe? Então é um momento de conversa ali, de sintonia, tudo pode acontecer. Com relação à recuperação, a recuperação do parto normal, ela realmente é mais rápida. Por quê? Porque você não passou por um processo cirúrgico. O máximo que pode ocorrer é você ter que tomar um ponto na região vaginal caso o médico tenha que fazer um corte para facilitar a saída do bebê, ok? Se ele fez isso, você vai tomar um ponto, 3 pontos no máximo, e aí você vai ter que tomar cuidado, né, com a higienização dessa região, porque lembrando que você ainda vai fazer xixi, você ainda vai fazer cocô. Então, muito cuidado com a higienização nessa região para não ter nenhum tipo de inflamação. Uma outra coisa que pode acontecer, tá? Não é garantido, mas é comum, é que por conta do seu esforço físico, né, do seu desgaste, pode ser que você tenha hemorroidas, que é quando você tem uma dilatação da veinha no ânus, né, tem uma inflamaçãozinha e ela acaba saindo um pouquinho, então fica inchado a região do ânus, tá? Mas nada que uma pomadinha não resolva, claro, com orientação do seu médico, mas a recuperação tende a ser mais rápida, ok? Quais são os benefícios do parto normal? Bom, o parto normal ele tem inúmeros benefícios, não é verdade? Primeiro que o bebê ele nasce na hora certa, na hora dele, é mais voluntário, o bebê ele participa, é no momento dele. Quando você retira o bebê, o cordão umbilical ele transmite diversos anticorpos para o bebê, então é bacana que quando o médico retirar o seu bebê, ele permaneça ali ainda com o cordão umbilical alguns minutinhos para que esse sangue flua e que vá
sendo transmitido esses anticorpos, aí depois é feito o corte, é feito o cuidado no umbiguinho do bebê. Então, essa passagem natural da cabecinha do bebê pelo canal da vagina, ela é realmente mágica. Ela transmite muitos anticorpos para o bebê. Sem contar também que quando você passa por um processo de parto normal, todo o processo do parto normal, ele faz gerar em você o hormônio ocitocina. E esse hormônio ocitocina, ele ajuda muito na produção do leite. Muito, muito, muito. Geralmente um parto normal ocorre quando está tudo 100% com a mamãe e com o bebê, né? Todos os exames deram ok, tanto o seu quanto do bebê. Você tem uma saúde favorável, você tem um físico favorável, né? Você não tem nenhuma doença pré-existente, não teve diabetes gestacional, por exemplo. Então, se tá tudo ok, você tá apta para o parto normal. Se não tiver, não vamos forçar a barra, mamãe. Está tudo ok, está tudo bem. O importante é você estar assistida e que o seu bebê nasça da melhor forma possível e saudável, tá ok? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o parto cesariana. O parto cesariana, quais são os indicativos de que você está em trabalho de parto? A mesma coisa que o parto normal. Contrações, dores na região da barriga, semelhante a uma cólica que vai se intensificando, vai ficando mais forte a dor e mais ritmada. Você também pode sentir dor nas costas, dor na região lombar, pode ter a perda do tampão, que é aquela secreção marrom, e pode também estourar a bolsa, tá? O trabalho de parto, os indícios são os mesmos, os sintomas são os mesmos. A diferença é que você não sente a dor do parto. Pode acontecer de você não sentir ou não passar pelo processo do trabalho de parto? Pode. Por quê? Porque ao contrário do parto normal, o parto cesariano ele é agendado. Pode acontecer de você agendar na semana 38, por exemplo, e você não passar por esse processo, ok? Então pode ser que você não sinta nem a dor do trabalho de parto. Então essa é uma das vantagens do parto cesariana. Geralmente você não sente dor. Se você tiver o seu parto agendado na semana 38, por aí, talvez você não passe nem pelo processo do trabalho de parto, ok? Então você não vai sentir dor durante o parto, mas a recuperação ela é um pouco mais lenta. Mas voltando ainda um pouquinho sobre o parto, na cesariana você recebe anestesia, geralmente é a anestesia raquidiana, numa única dose, você é aplicada na região aqui da coluna, mas é tranquilo, mamãe, não se preocupa, tá? Você vai estar bem assistida. É o parto mais seguro que tem, tá? Hoje em dia, o parto cesariano, ele é muito seguro, ele é muito tranquilo, ele é seguro tanto para você quanto para o seu bebê, então fica tranquila que você não vai sentir nada, tá? A diferença é que quando termina o parto ele dura em média 1 hora e meia, depende muito também da equipe médica, tá? Da experiência do médico, mas entre 1 hora e meia você já recebeu o seu bebê. Coisa maravilhosa! E a recuperação ela é um pouquinho mais devagar, por quê? Por conta da anestesia raquidiana, você não sente os movimentos da cintura para baixo, tá? E depois você precisa aguardar para que passe os efeitos da anestesia. E pode demorar até aí umas 6 horas, tá? Para passar o efeito da anestesia e você voltar a sentir os movimentos da perna. Então já demora um pouquinho para você ter contato com o seu bebê nessa questão. Depois, como você passou por um processo cirúrgico, você tomou alguns pontos na região da barriga. Então, é uma recuperação um pouco mais demorada, um pouco mais chata, porque você vai ter que repousar mais, você vai ter que fazer menos esforço físico, até que você tenha uma cicatrização. Então, mesmo quando você pegar o seu bebê para amamentar, pega com muito cuidado, tá, mamãe? Tenta não evitar aqui a região da barriga, mas assim, a natureza é perfeita, as coisas fluem perfeitamente bem e a sua recuperação vai ocorrer tudo bem, tá? Geralmente, os médicos optam pelo parto cesariana quando você teve alguma alteração de exame, algum problema de saúde, diabetes gestacional, pode estar acima do peso, ou então de repente o bebê apresentou algum tipo de problema, enfim. Quando não ocorreu 100% a sua gestação, pode ser que o médico opte pelo parto cesariana, ok? Mas mamãe, tenha em mente uma coisa, se você já tiver em trabalho de parto e já
já passaram aí algumas horas e o médico está acompanhando sua dilatação e não está dilatando, não está progredindo, não está chegando aí aos 10 dedos de dilatação, pode ser que você seja submetida ao parto cesariano, ok? Deixe o parto nas mãos de quem entende, tá? Isso daí vai ser pro seu bem. Às vezes a mamãe ela faz questão do parto normal, mas assim, você tem que levar em consideração o seu bem-estar e principalmente o bem-estar do bebê, tá? Então, se o médico identificar que tá demorando demais, que tá passando da hora, que já estourou sua bolsa e já tá dando a hora, você vai ser submetida ao parto cesariana, mas é pro seu bem e pro bem do bebê, e o que importa é ele nascer com saúde e você curtir o seu bebê saudável, você também ficar saudável, tá? Então é isso, mamãe, essas são as principais diferenças entre o parto normal e o parto cesariano, as principais vantagens e desvantagens, mas você quer saber? Eu vejo só vantagem em tudo isso, porque na verdade, independente do tipo de parto, vai acontecer o que for melhor para você e o melhor para o seu bebê, e qualquer que seja o parto, o resultado é o mesmo. Vai ser esse bebezinho maravilhoso que vai estar nos seus braços e vai ser uma nova vida aí pra você, com muita alegria e muita saúde, tá, mamãe? Um beijo, boa sorte pra você, tô aqui na torcida.